Ok, então iniciando a transmissão, primeira conferência online sobre o impacto da tecnologia na educação, promovida pelo Colégio Joana d'Arc. Nosso tema de hoje é o transtorno de dependência da internet. O transtorno de dependência da internet é um diagnóstico que está sendo introduzido no DSM. O DSM, que é o Diagnóstico Manual dos Transtornos Mentais. Deixa eu colocar a tela da nossa apresentação aqui para os internautas, né? Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre como surgiu esse diagnóstico, né? A consequência disso para a prática dos educadores e para as escolas, de modo geral. Bom, essa história começou, ela é correspondente à popularização da internet nos anos 90, né? Nos anos 90 começaram a aparecer nos hospitais psiquiátricos e nas clínicas de terapia pacientes relatando problemas comportamentais relacionados ao uso da internet que estavam prejudicando o trabalho, prejudicando o desempenho na escola, trazendo problemas para a sua vida pessoal de modo geral, né? Então, começou a saúde, os médicos e as políticas de saúde pública começaram a prestar atenção a essa questão. Inicialmente, muitos casos relacionados ao uso excessivo de pornografia na rede e jogos online, onde os jogadores passam muitas e muitas horas online jogando com jogadores de outros lugares do mundo, né? E aí tem uma série de implicações que podem ocorrer do ponto de vista comportamental, na medida em que usuários criam identidades e avatares, né, onde eles projetam um ideal de personalidade que eles gostariam de ter, mas não conseguem realizar na vida real, né? Então, esse é um tipo de situação que pode vir a se tornar um transtorno de personalidade. Atualmente há uma série de estudos que foram feitos a partir daí dos anos 90, dos anos 2000, né? Pincelei alguns deles aqui, um da Universidade de Stanford, que estima que em cada 8 americanos, ao menos um apresenta algum sinal de transtorno da internet. E a Associação Médica Americana estima que aproximadamente 5 milhões de crianças norte-americanas sofram de algum transtorno associado, né? O que é interessante nesse momento é a gente tentar entender como que se define o transtorno, como que se diagnostica o transtorno, né? No DSM isso não é muito claro, já não era claro no momento em que essas pesquisas começaram, após 2009 ficou ainda mais difícil, porque o computador, entendendo o computador não apenas como os desktops, o computador pessoal, né, mas as plataformas móveis que passaram a se expandir, então o computador passou a se tornar cada vez mais presente na vida das pessoas como uma ferramenta de trabalho. Então, muitas vezes, o uso legítimo da internet acaba mascarando sintomas que estão relacionados ao transtorno. Há 3 abordagens para tentar delimitar o que seria o transtorno. A primeira, ela apresenta alguns fatores etiológicos, né? Quais são esses fatores, né? Quando se configura um hábito compulsivo, quando o uso da internet se torna um hábito compulsivo, e o hábito compulsivo ele é caracterizado por um tipo de comportamento que pretende eliminar a ansiedade proveniente da falta
de algo que provoca um sintoma na pessoa. É equivalente a uma dependência química, onde, por exemplo, o fumante ele precisa fumar para eliminar a ansiedade provocada pela falta do cigarro, né? A dependência psicológica, nesse sentido, ela evidencia-se quando a experiência viciante elimina sintomas que aparecem na ausência do hábito compulsivo. Então, a pessoa está privada da internet, aparecem sintomas como depressão, insônia, irritabilidade, da mesma forma que uma pessoa que está viciada em uma droga, na privação dessa droga, aparecem sintomas dessa ordem, e esses sintomas desaparecem quando a pessoa usa. Então aí começa a entrar no ciclo do vício propriamente dito, né? Ainda como fatores etiológicos, a depressão e o transtorno de humor são sintomas indicativos de uma predisposição ao desenvolvimento do transtorno de dependência da internet. Um estudo, que nós temos uma representação de um estudo realizado com uma população entre 18 e 85 anos. Essas pessoas passaram 7 dias classificando vários estímulos, né, que foram oferecidos a elas, e elas tinham que dizer o que era mais difícil de se abster. Então, dentro disso que foi oferecido a elas tinham que classificar que era muito forte o desejo e irresistível o desejo de fazer a coisa. Fumar, beber, gastar dinheiro, dormir e fazer sexo não foram considerados tão irresistíveis quanto acessar as mídias sociais. Então, aí realmente tem alguma coisa. Né? Oi. Bom, a outra abordagem é o que se chama teoria da compensação. A ideia da teoria da compensação é que o usuário que se engaja em atividades online, ele procura compensar algo que lhe falta na vida real. Pode ser uma compensação que ele busca em termos de definição da sua identidade, pode ser uma compensação que ele busca em termos de um reforço de uma autoestima que ele não encontra, pode ser uma compensação no sentido de buscar uma vida social que ele não consegue desenvolver no mundo real. Em geral, nesse sentido, os viciados em internet apresentam dificuldade em estabelecer relações íntimas com os outros, e o anonimato do cyberespaço aparece para eles como uma forma não ameaçadora de interagir com as outras pessoas. É meio que um refúgio, né? Porque ele está ali, o outro não sabe quem ele é de fato, não há o contato face a face, e ele pode deletar o outro se o outro o incomodar de alguma forma. Quer dizer, com isso ele elimina a dimensão do conflito humano, né? E isso não é uma boa solução para ele, não é uma boa solução para os problemas sociais que essa pessoa tem, né? Pelo contrário, o que se revela é que esse tipo de comportamento ele reforça ainda mais a baixa autoestima, o desconforto, o isolamento, a depressão. Uma pesquisa realizada pela Carnegie Mellon University revelou que após 1 ou 2 anos o aumento do uso da internet foi associado com a diminuição da comunicação familiar e com a redução da vida social local, né, quer seja através de convívio com os colegas que moram no bairro, atividades em clube, esporte, esse tipo de coisa. A estratégia
de abordagem nesses casos é procurar ajudar essa pessoa a compreender como que ela usa a internet para compensar uma falta social, né, ou uma necessidade psicológica. Essa seria uma abordagem básica, normativa, né? Todas essas abordagens aqui, elas têm caráter normativos. Aqui é um exemplo dessa teoria da compensação, onde nós temos o jogador e o seu avatar, né? Então, lá no anonimato, no jogo online dele, ninguém sabe quem ele é, ninguém o viu de fato, e ele projeta um avatar que não guarda muita verossimilhança com a sua aparência física e com a sua personalidade. Esse menino, ele passa 55 horas aproximadamente jogando por semana. Aqui outro caso do jogador e seu avatar. E por fim nós temos fatores de circunstância que podem vir a contribuir para que a pessoa entre num quadro de transtorno de dependência, né? Quando a internet ela é vista como um escape psíquico que distrai o usuário de problemas da vida real ou situações difíceis. Então isso pode ocorrer em um momento, pode ocorrer com qualquer um, né? A pessoa se confronta com uma dificuldade no trabalho, na vida pessoal, e começa a usar a internet como um escape, procurando comunidades online para interagir, né? Acho que todo mundo que tem Facebook já deve ter visto, por exemplo, quando algum colega passa por um processo de separação, aquele cara começa a postar mais no Facebook, né? Às vezes o cara nunca posta nada e o cara se separa e ele começa a postar. O usuário recorre à internet para evitar uma dor ou escapar de um problema real, né? Isso não necessariamente pode levar a pessoa a se tornar um viciado, né? Mas se ela tiver algumas outras predisposições, uma predisposição à depressão, algum daqueles fatores associados, isso pode ocorrer, né? Então, uma pessoa nessa situação, sobretudo se for uma criança ou um adolescente, onde o nível de discernimento dessas coisas é menor que o de um adulto, né? Aí seria bom que alguém da família ou se o educador perceber algo desse tipo, né, que possa abordar, dar uma orientação, né? Um traço comum que é um tanto problemático na experiência das mídias sociais é um aspecto muito narcísico que existe. As pessoas, elas demonstram uma necessidade enorme de serem notadas nesses ambientes, né? As pesquisas revelam que a maior satisfação que elas extraem da experiência na mídia social é quando o que está em foco é ela, né? Falar dela, o outro falar dela, ela estar em evidência, curtirem as postagens dela. Tem aqueles que postam, aí o cara fica ansioso para ver quantas pessoas já curtiram a postagem dela, né? E uma necessidade muito grande de ter a aprovação do outro, né? Ela quer que o outro ache super legal tudo que ela está fazendo ali. Se esse tipo de comportamento se torna persistente e contínuo, ele pode vir a se tornar um transtorno. Dentre os pacientes entrevistados nessas instituições de tratamento, só na Coreia do Sul hoje há mais de 140 postos de tratamento. Lá é bem grave a coisa. Há algumas frases que os adolescentes falam, eu já ouvi essas frases de alunos, e é interessante se alguém pescar uma frase dessa por aí, ter uma atenção, né? Não uma coisa já chegar inquirindo o cara, mas ver se percebe alguma coisa, né? Mas o que eles dizem, né? Você não me conhece, se você é o outro da convivência online dele, esse outro, né, não o conhece, não pode vê-lo. É apenas um jogo.
Isso daí aparece em várias entrevistas com terapeutas. É apenas um jogo. E lembrando que hoje as guerras são muito semelhantes a jogos, né? A guerra do Iraque foi a primeira a ser praticamente ter a forma de um jogo de videogame do ponto de vista estético, né? Porque aparecia inclusive na televisão os radares, os sensores, as pessoas apertando botões, né? Os jogos mais populares são jogos de guerra. O último deles, o Call of Duty, ele tem milhares e milhares de jogadores, tem o Diablo, que está na sua terceira visão, onde, quando foi lançado, 2 gamers chineses passaram 48 horas ininterruptas na frente do game e eles morreram. Deu um piripaque nos caras, que eles ficaram sem comer, sem ir ao banheiro, enfim. O sujeito também fala, permaneço online porque me sinto acolhido. Na internet tem um companheiro que realmente quer a minha companhia. Então, algo que evidencia muito uma personalidade narcísica, daquele sujeito que se fecha nele mesmo, eu sou um coitadinho, né? E vai se refugiar lá. Enfim, do que nós temos para pensar a questão do transtorno é isso. Acho que agora seria preciso pensar a posição da escola diante disso, né? Vem, evidentemente, nesse discurso médico, vem uma cutucada nos educadores e na escola, né? Esse material que eu apresentei para vocês está baseado em um guia, que eu vou mostrar na sequência, e lá eles tocam no assunto da educação. A proposta também de que os educadores possam fazer intervenções. Agora, a posição da escola é preciso ser pensada num contexto um pouco maior, né? Então, você tem essa criança, né, que tem um universo de estímulos que seduzem ela, né, que são os computadores, os iPhones, os games, centenas de canais de televisão. E aí, o que começou a acontecer, né? Então, você tem este contexto e, na escola, o professor quer a atenção. O professor quer a atenção dessa criança. Mas a criança está com a cabeça dela lá. Vai lá e conta isso para o médico. Déficit de atenção, Ritalina no rapaz. Então, começou a se ministrar Ritalina a rodo. Aí, quer dizer, parece que a escola tem que dar uma resposta a isso, e a resposta ela está ocorrendo exatamente nesse momento, né? Que é como incorporar essa tecnologia para, através dela, produzir aprendizado, né? Modificar a abordagem. Acho que é isso que está em questão hoje. Senão vai ficar dando Ritalina para o sujeito, porque se a escola não trouxer, né, o poder de sedução que as mídias sociais têm é enorme. O aluno vai ficar ligado naquelas outras coisas, né? O consumo de Ritalina aumentou em mais de 60% no último trimestre. E para o transtorno de dependência de internet já tem um medicamento. Não está ainda aprovado, mas já tem um medicamento, ele tem até nome. Esse diagnóstico do transtorno de dependência da internet, ele já tem uma abordagem medicamentosa. Então, nesses casos, assim, se evidencia uma voracidade muito grande da indústria farmacêutica, né? Claro que o remédio, a farmacologia, os avanços da farmacologia são sensacionais. Agora, daí até você ministrar Ritalina indiscriminadamente, com muito diagnóstico mal feito, né? É uma coisa complicada. Então, essa situação parece que é a situação que nós temos que enfrentar. Eu coloquei aqui alguns links para quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto. São reportagens, matérias associadas com o tema. Você vai disponibilizar esses links onde? Estão no grupo do Edmodo. O livro é esse.
O Cristiano Nabuco, que é diretor de um instituto de tratamento de dependência de internet na psiquiatria do HC, ele é pioneiro nisso, publicou essa obra o ano passado pela Universidade de Stanford com essa psiquiatra, né? Tem vários pesquisadores aí, mas eles editaram a obra. Ele ficou bravo comigo porque eu escrevi um artigo fazendo crítica, né, a esse diagnóstico, porque tem gente que vai ficar saindo aí fazendo diagnóstico, mas o livro, como um marco de referência, assim, eu acho que é válido saber para poder fazer essas intervenções pontuais, se for o caso. Beleza? Deixa eu te perguntar uma Oi. coisa. Você abordou alguns aspectos, né, dessa questão da internet. Então, a questão casual, psicológica. Você tem informações da questão neurológica? Eu estava lendo alguns artigos da questão. Não é a internet, é o estímulo desta tela, especificamente do computador. Seja lá o que você fizer no computador, você está na internet, né? Esse estímulo, ele entra, ele chega no teu cérebro com uma frequência tão intensa que o seu cérebro vibra 180 vezes mais, 180 vezes mais do que o estímulo da televisão. Então, eles falam, inclusive, que, por exemplo, uma criança, um adolescente, uma pessoa, principalmente, né, uma criança ou um adolescente, ele não pode, de forma alguma, estar no computador, seja lá onde for, né, no computador, na internet, depois de 3 horas que ele vai dormir, entendeu? Ele tem que desligar esse computador 3 horas antes para que o cérebro consiga diminuir essa frequência e que ele consiga entrar na frequência do sono, né? Então, essa dependência tem muito a ver com o próprio estímulo do equipamento. Você tem alguma informação maior do que isso, não? Sim, há algumas. Deixa eu localizar um. Nossa, eu fiquei chocada. Assim, como você falou, por exemplo, tem pessoas que adormecem nesse bebê, mas eu não vou ficar de pessoas adormecerem na frente do computador. Porque esses estímulos visuais, quer seja pela cor, pela velocidade, pela sonoridade que você vê no televisor, tem pessoas que adormecem. Tem pessoas que começam a ficar sonolentas ao assistir o filme. Eu não sei. Eu só pensei nisso agora com a sua fala. Bom, Rosalie, obrigado pela participação. Eu vou encerrar a transmissão e agora nós vamos discutir e abordar o Edmodo, tá? Obrigado, tchau. Depois a gente se fala.